Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como gerar um gráfico de dispersão. Existem basicamente dois tipos de gráficos que nos dão a dispersão dos dados. Um é o gráfico boxplot e o outro é o gráfico dotplot. O Action, programa estatístico que serve de base a esse curso, gera os dois tipos de gráfico. E para isso, basta a gente ter, mais uma vez, uma distribuição de frequência organizada desse modo aqui, em que eu tenho as condições em uma coluna e tenho os tempos, os dados, em outra coluna, certo? Muito importante que nós tenhamos essas condições. Caso tenha apenas a distribuição de frequência por condições e por sujeitos, como está aqui, é possível gerar um gráfico dotplot isoladamente para cada condição, um dotplot e um boxplot também. Mas, se você transformar essa distribuição nessa daqui em pé, é possível calcular todas de uma só vez. Fica a seu critério como pesquisador o melhor procedimento nesse caso. Como gerar então um gráfico de dispersão? Vamos aqui na opção gráficos do Action. Nós temos lá o gráfico boxplot. Selecionando, aparece essa caixinha de diálogo e é requerido que nós entremos com os dados. Os dados de entrada aqui no caso é toda a planilha, inclusive os rótulos das colunas, porque nós temos aqui a opção colunas com nome. Então, podemos selecionar o nome também das colunas e todos os dados e as suas respectivas condições experimentais. Uma vez selecionado, lembrando, cuidado para não selecionar colunas e linhas em branco, clica-se em ler e o programa joga para essas opções aqui os valores. Os dados são os correspondentes à coluna de valores numéricos, que é a coluna tempo. Já os fatores são respectivos às condições experimentais, só tem um, vou selecionar o único aqui. Você pode, antes de plotar o gráfico, melhorar a sua aparência visual. Então, basta clicar aqui em opções do gráfico e o programa vai abrir para vocês uma série de opções para mudar as cores das caixinhas, por exemplo, ok? Selecionar pontos, as hastes, que são esses elementos aqui, né, em preto. Então, é possível, então, alterar os aspectos gráficos do gráfico que está sendo gerado. Caso não tenha caso você não queira deixar ok, então você não precisa alterar muita coisa nessas opções. Em seguida, nova planilha, lembrando para sempre colocar os dados numa nova planilha e clicar em ok. O que o programa faz então? Ele gera um resumo descritivo com alguns valores descritivos, né, como os valores mínimos, valor mais baixo da amostra, valor máximo é o valor mais alto em cada condição. Temos a média e a mediana, primeiro e terceiro quartis, limite inferior e superior. Certo? Essas estatísticas foram vistas nas nossas aulas sobre estatística descritiva. E aqui nós temos o gráfico. Vamos diminuir o tamanho dele aqui para a gente poder melhorar a nossa visualização. Temos aqui, então, esse boxplot que nos dá a dispersão dos dados em cada condição. A dispersão é medida pela largura, né, altura de cada caixinha. Então, a gente vê que a condição 3 apresentou os dados menos dispersos. Já a condição 4 apresentou os dados mais dispersos. As hastes aqui indicam os limites muito altos, né? Porque tem esse limite alto aqui, seguramente porque valores estão aumentando, valores altos estão puxando os limites para cima. Essa linha superior aqui da caixa corresponde ao terceiro quartil, essa linha inferior da caixa aqui corresponde ao primeiro quartil. A linha grossa central é a mediana e essa bola, né, sobre a linha é a média. Então, repare que nessa condição 4, média e mediana coincidiram, apesar dos limites estarem altos. Já nas condições 2 e 3, a média ficou mais alta que a mediana
Isso significa que alguns dados estão puxando a média para cima, deixando a curva, então, assimétrica. E aqui na condição 1, média e mediana coincidiram também, ainda que a variabilidade seja grande nessa condição aqui também. De um modo geral, o box plot está nos mostrando uma certa variabilidade, uma certa dispersão dos dados em torno da média, com a média ficando um pouco distorcida algumas vezes em função da presença de valores que estão aumentando os limites. Certo? O limite é uma conta feita a partir do terceiro quartil, ok? Pega-se aqui o valor do terceiro quartil e calcula o limite superior e, a partir do primeiro quartil, o limite inferior. O box plot também nos serve para indicar a presença de dados discrepantes. Caso houvesse um dado discrepante, apareceria aqui um X em vermelho, indicando a quantidade de dados discrepantes em cada condição. Aparecendo acima das hastes superiores, indicam valores altos. Se aparecesse embaixo, isso indicaria valores baixos. Certo? Então, o box plot também é uma medida que nos ajuda a identificar os outliers, ou seja, os dados que são muito altos ou muito baixos em relação ao restante da distribuição dos dados. Aqui, nessa situação, nenhum outlier foi encontrado. Caso tivesse, além da indicação gráfica, né, no gráfico, acima ou abaixo, haveria ainda uma tabelinha aqui que indicaria quais valores são outliers. O que se pode fazer com os outliers? Retirá-los, né, da amostra simplesmente, mas o mais recomendável é que se observe a razão pela qual eles surgiram. Pode ser um problema com o sujeito, pode ter sido um problema com o equipamento de coleta de dados, pode ter sido um problema com a condição experimental, pode ser algo relativo à tarefa experimental. Então, o pesquisador tem que analisar os motivos pelos quais aquele dado apareceu. E uma vez que esses motivos tenham sido detectados, é possível, decisão do pesquisador, retirá-los da amostra de maneira a se ter um cálculo da média e da mediana, das estatísticas descritivas, de maneira mais confiável, menos distorcido, ok? Vamos ver agora como a gente pode fazer um outro gráfico de dispersão, que dessa vez é o gráfico de pontos, também conhecido como dot plot, que vai ter a mesma função do box plot. O gráfico dot plot, a gente vai aqui em gráficos, seleciona dot plot e faz o mesmo procedimento que foi feito para o box plot. Selecionar os dados com os rótulos das colunas, clicar em ler, temos então os dados com a condição tempo. Os fatores são as condições. Vamos gerar uma nova planilha para eles, né? A gente clica aqui, ok? E o programa nos dá o gráfico de dispersão, né? Repare então que esse gráfico também é dado por cada condição e ele nos dá a dispersão. Quando os dados não estão dispersos, eles estão concentrados, né, na parte de baixo aqui do gráfico e perto do centro do gráfico, nessa região aqui, certo? Então, em todas as condições, reparem que a dispersão foi muito alta. Aqui na condição 4, os dados se espalham por quase todo o gráfico, indicando uma grande variabilidade, certo? Aqui já na condição 3, os dados se concentraram na parte inferior, né, diminuindo um pouquinho essa dispersão. Caso houvesse outliers, apareceriam valores fora, né, da área do gráfico, né, valores ou aqui, né? Não dentro do outro gráfico, mas fora dele, né? Indicando então a presença de dados discrepantes, certo? Então, o box plot também é uma maneira, o dot plot, perdão, complementa, né, também ratifica o que é visto no gráfico box plot. A decisão de um pelo ou outro gráfico é do pesquisador. Recomendamos o box plot porque, além de nos dar a dispersão, ele também nos dá a média, mediana, ok? Limites, certo? Quartis. Ele é bem mais informativo que o dot plot, que nos dá apenas a dispersão desses dados, certo? Então, usem o gráfico box plot para a identificação dos seus valores
discrepantes e também para ter uma ideia da dispersão dos seus dados. Lembrando que dados muito dispersos podem sugerir problemas, né, na amostragem, né, nos sujeitos que foram testados, alguns problemas também no delineamento, montagem e condução do experimento, certo? Às vezes, em muitas situações, os dados são dispersos, porque eles são dispersos mesmo, né? É difícil extrair um padrão ali, mas caso isso aconteça nos seus dados, é necessário um cuidado e atenção redobrados. A gente então tem um encontro marcado aí no nosso próximo tutorial. Eu espero vocês. Até lá. Obrigado.